Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, eu sou monitora de anatomia de vocês, sou do terceiro período. Eu já dei uma aula para vocês antes e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quadril e coxa. Esse vai ser o nosso assunto da nossa aula hoje. E a gente vai falar sobre os músculos, as articulações, os acidentes anatômicos dos ossos que compõem essas regiões. Então é isso, galera, vamos começar. Só um minutinho que tá indo. Então vamos lá, galera. Quadril e coxa hoje. Primeiro, nosso roteiro, a gente vai começar falando sobre os ossos que compõem o quadril. Eu acho que o Peclá já falou para vocês, quando ele falou um pouco sobre cintura, ele falou dos acidentes anatômicos, mas a gente vai dar uma relembrada, porque esses ossos são importantes, regiões de origem, inserção de alguns músculos, então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns acidentes anatômicos desses ossos para dar uma relembrada. Depois a gente vai falar sobre o fêmur, que é o osso que compõe a região da coxa. A gente vai falar dos acidentes anatômicos dele e da classificação. A gente vai falar depois das articulações. As articulações que compõem essa região são duas. Aliás, tem várias articulações, mas as mais importantes são a coxa femoral e a articulação do joelho. Eu resolvi, como a aula já estava um pouquinho extensa, falar sobre a articulação do joelho um pouquinho depois com vocês, mandar um vídeo separado, depois que vocês já tiverem tido a aula de perna, para a gente conseguir falar um pouquinho melhor, como é uma articulação um pouco mais complexa. Eu resolvi fazer dessa forma e eu acho que vai ser melhor para o aprendizado de vocês. Então, a gente vai falar hoje só da articulação coxo-femoral. Depois a gente vai entrar na parte dos músculos, falando sobre a origem, inserção, inervação do quadril e da coxa. Então, vamos lá? Os ossos do quadril. A gente tem essa cintura pélvica, né, que é formada pelos ossos do quadril. A gente vai ter o osso ilíaco, que é segmentado em três partes: o ilho, o isquio e a pubis. São essas três partes aqui. Aqui a gente vai ter o ilho, aqui a gente vai ter o isquio, e aqui a gente vai ter a pubis. E aí eu botei aqui que é importante a gente destacar a região do acetábulo. Por quê? Porque essa região ela que vai permitir a articulação coxo-femoral, que vai ser entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Mas, além disso, a gente vai falar sobre alguns acidentes, que são a espia ilíaca anterosuperior, a asa, que está aqui. A asa vai conter a linha glútea anterior e a linha glútea inferior. A gente também vai ter a linha glútea posterior. Além disso, a gente tem a espinha ilíaca anteroinferior. A gente vai ter na parte posterior a espinha ilíaca posterior-superior e a espinha ilíaca posterior-inferior. Esses são acidentes importantes do osso ilíaco. Por quê? Porque a gente vai conseguir ver a origem de alguns músculos, então a gente tem que lembrar bem deles. A gente também vai ter aqui em cima a crista ilíaca, que é importante também, a gente vai ver mais tarde por quê. E aí a gente tem o isco, os acidentes do isco, que é importante. A gente vai ter a tuberosidade isquiática, que está aqui, a espinha isquiática, a estrutura isquiática menor, que está aqui, o ramo do isco, forame obturado, onde vai passar a artéria obturatória, e aí a gente vai para essa parte aqui, que é o acetábulo, e no acetábulo a gente vai ter a composição pelos três ossos. A gente vai ter a face semilunar do acetábulo aqui, e a incisura do acetábulo. Aí a gente indo para a pubis, a gente vai ter como acidente importante o tubérculo púbico, que é esse aqui, o ramo superior e o ramo inferior do osso púbico. Além disso, a gente tem também aqui a crista obturatória, importante. Enfim, é só para a gente dar uma recapitulada quando for falar da musculatura. Aqui eu botei uma imagem ampliada, então, recapitulando, a gente tem aqui como acidentes importantes a crista ilíaca, as espinhas antero-superior e antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. Além disso, a espinha isquiática, o corpo do isquio, a tuberosidade isquiática nessa região aqui, ramo do isquio aqui embaixo. Indo para a pubis, a gente vai ter o tubérculo púbico, o ramo superior do osso púbico, a crista obturatória nessa região aqui, e o ramo inferior do osso púbico. Só para recapitular.
Agora, entrando no fêmur, começando com essa classificação, é o osso mais longo e mais pesado de todo o corpo, então a gente tem a coxa sendo composta principalmente, aliás, somente por esse osso. Ele, por ser um osso longo, ele vai ter duas epífises e uma diáfise, ou seja, duas margens e um corpo. Na epífise proximal, ele vai articular com o osso do quadril e na epífise distal vai compor a articulação do joelho. E aí, galera, agora é importante a gente dar uma olhada aqui para conseguir colocar esse osso numa posição anatômica e descobrir qual é o lado desse osso, que esse osso está virado. Esse osso é um osso direito, é um osso esquerdo. Então, a gente vai aprender também a colocar ele em posição anatômica. Primeiro, a gente vai falar sobre os acidentes para a gente conseguir colocar na posição anatômica pelos acidentes, né? Então, a gente vai ter na epífise proximal a cabeça do fêmur, que é uma superfície lisa e arredondada. A gente, na cabeça do fêmur, vai ter a fóvea da cabeça do fêmur. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Estou primeiro citando os acidentes para depois a gente ver. A gente vai ter o colo do fêmur, que está entre a cabeça e o corpo. E a gente tem como uma correlação clínica importante dessa região a fratura de colo, que é bastante comum a gente ter essa fratura de colo. A gente vai ter também o trocânter maior, que é uma eminência bem maior, que fica mais localizada na região anterior. A gente vai ter o trocânter menor, que é uma eminência menor. A gente vai ter a linha intertrocantérica. Ela vai se dirigir do trocânter maior para o trocânter menor na face anterior. E a gente vai ter a crista intertrocantérica, que vai fazer a mesma coisa, vai ser uma curva oblíqua, que vai se dirigir do trocânter maior para o menor, só que na vista posterior. E a gente tem que perceber também, vou mostrar na imagem, que essa crista intertrocantérica ela vai ser mais elevada do que a linha. A crista vai ser realmente uma eminência, uma linha com uma eminência, que vai do trocânter maior para o trocânter menor na vista posterior. Então, aqui a gente vê uma vista anterior da epífise proximal e uma vista posterior da epífise proximal. A gente vai ter a cabeça. Aí, na cabeça, a gente tem a fóvea da cabeça. É importante que a gente vai ter um ligamento que vai se inserir nessa região. A gente tem o colo aqui, e essa área é uma importante região de correlação clínica, porque a gente pode ter essa fratura desse colo aqui por algum movimento errado que a pessoa for fazer, envolvendo os músculos dessa região, a gente pode ter uma fratura de colo. A gente tem o trocânter maior, o trocânter menor. A gente vai ter a linha intertrocantérica, que é essa linha aqui. Perceba que ela não é bem mais uma eminência, é uma linha realmente, ela não está para fora do espaço do osso. E agora, na vista posterior, a gente vai ter aqui a cabeça, a fóvea da cabeça, a mesma coisa que a gente consegue ver na vista anterior, o colo e as coisas que diferenciam. A gente consegue ver o trocânter maior aqui e o trocânter menor em maior detalhe aqui nessa vista posterior. Aqui a gente vai ter a crista intertrocantérica. Se vocês estivessem no anatômico, vocês iam conseguir sentir, passar a mão e ver que ela realmente é mais para fora do que a linha intertrocantérica. Aqui a gente vai ter, a gente vai falar na parte do corpo, mas já falando, a gente tem a linha pectínea e a gente tem a tuberosidade glútea. Vão ser regiões muito importantes para a inserção de alguns músculos, que a gente vai ver mais para frente, só para a gente dar uma adiantada. E aqui são os lábios da linha áspera, que a gente vai ver também no corpo. Aqui a gente tem o corpo, vou falar primeiro os acidentes. A gente vai ter a linha áspera localizando-se na face posterior do fêmur. Distalmente, a linha áspera ela vai se bifurcar e vai limitar a face da superfície poplítea. E, proximamente, ela vai se trifurcar entre a linha glútea, a linha pectínea e a linha espiral. São aquelas linhas que eu falei para vocês, elas vão se juntar, vão formar a linha áspera, e distalmente a linha áspera vai se dividir em duas partes e vai limitar a face poplítea. Então, a gente está vendo aqui um fêmur direito, agora a gente já consegue colocar na posição anatômica, por quê? A gente está vendo ele de uma vista posterior, é melhor a gente colocar em posição anatômica na vista posterior, na verdade. Mas já adiantando que esse é um fêmur direito. Então, mostrando o corpo aqui, a gente vai ter a linha pectínea, a gente vai ter aqui a tuberosidade glútea, ou a linha glútea, que ele tinha falado. Vão se juntar, vai formar a linha áspera. Aqui a gente tem o forame nutrício, que é importante para nutrir, fazer a nutrição do osso. E aqui vai se juntar na linha áspera, e a linha áspera vai se subdividir em duas. E essas duas linhas vão margear a face poplítea, que é essa face aqui.
Essa é uma vista posterior, tá, galera? Agora, na epífise distal, a gente vai ter a face patelar, vai articular com a patela, lá na região do joelho, vai ter, a patela faz parte da articulação daquela região. A gente vai ter o côndulo medial, vai articular com a tíbia medialmente, e a gente tem o côndulo lateral, que vai articular com a tíbia lateralmente. Vou mostrar para vocês. Além disso, a gente tem a fossa intercondylar. Essa fossa intercondylar vai se localizar entre os côndulos. E, além disso, a gente vai ter epicôndulos medial e lateral. É uma proeminência áspera que vai se localizar medialmente ao côndulo medial, e a proeminência áspera localizada lateralmente ao côndulo lateral vai ser o epicôndulo lateral. Vou mostrar para vocês na imagem. Então, aqui na vista anterior, agora eu vou ensinar para vocês como colocar na posição anatômica, que é mais fácil, vendo da vista anterior. Então, a gente vai ter a cabeça, ela vai estar voltada para a parte medial. Então, aqui a gente tem a parte medial do corpo, imaginando que aqui a gente tem os ossos da cintura pélvica, aqui articulando com o acetábulo, né? Então, a gente tem essa parte medial, a cabeça é medial, então a gente já consegue colocar esse osso lateralmente em posição anatômica. E agora, vendo que a face poplítea, ela fica para trás, então a gente vai procurar lá a linha áspera, ela também fica para trás, vai subdividir e formar a face poplítea, que também vai ficar na vista posterior. Então, a gente sabe que essa parte aqui, que vai ter os epicôndilos, os côndilos, a face patelar, vai ser a vista anterior. Então, a gente já consegue colocar esse osso em posição anatômica e descobrir que esse aqui é um fêmur direito. Então, relembrando os acidentes anatômicos da epífise distal, a gente vai ter o côndulo lateral, o côndulo medial, que vai acompanhar a cabeça. A gente vai ter o epicôndulo medial, epicôndulo lateral, a face patelar, a fossa intercondylar vai estar na face posterior, e a gente vai ter essa linha distal de reflexão capsular, que é essa linha distal aqui, vai ter relação com a cápsula articular do joelho, então essa linha distal é importante também. E a gente tem aqui o tubérculo do adutor, que também vai ser uma região importante para a inserção de alguns músculos, na verdade, de um músculo. Aqui mostrando a patela. A patela é um osso pequeno e triangular, ela vai se localizar anteriormente à articulação do joelho e é um osso sesamoide. Vocês já sabem a classificação dos ossos, então a patela é um osso sesamoide. Ela vai ser dividida, é um osso pequeno, mas com grande relevância, ela vai se dividir em base, é a parte larga e superior, normalmente a base não é necessariamente embaixo, né? Aqui a gente vê que a base é em cima, ela é larga e superior, e o ápice que vai ser pontiagudo e inferior. A gente tem a face anterior da patela, que é uma face mais esticadinha, e a face posterior, que é a face articular, que ela vai ser uma face mais lisa, né? Justamente por causa da articulação. Então, agora a gente entrou na parte da articulação, a gente vai falar da articulação coxo-femoral. A articulação coxo-femoral é uma articulação do tipo sinovial esferoide, e ela é formada pela cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo. E então, uma coisa importante da gente falar é que, normalmente, as articulações que a gente tem no ombro e a articulação que a gente vai ter na cintura, que a gente vai ter no quadril, são articulações que vão permitir um grande grau de movimentação. Se vocês perceberem, é a parte do corpo que a gente mais tem movimentação. Então, justamente por isso, são articulações do tipo sinovial, essa articulação é do tipo sinovial esferoide, e ela é importante, ela gera uma grande quantidade, uma grande variedade de movimentos. A gente vai ver os componentes de cada dessa articulação. Então, a gente tem os componentes envolvidos. Por ser uma articulação sinovial, a gente vai ter uma cápsula articular. Essa cápsula articular vai conter líquido sinovial. E é uma cápsula forte e espessa que vai envolver toda a articulação coxofemoral. É mais espessa nas regiões proximal e anterior da articulação. Por quê? Porque nessas regiões a gente requer maior resistência para realizar os movimentos. Posteriormente, distalmente, ela é um pouco mais delgada e um pouco mais frouxa. A gente tem o ligamento ilio-femoral, é um feixe muito resistente, está se localizando na frente, ou seja, anteriormente à articulação, está intimamente unida à cápsula e reforça a cápsula, assim como o ligamento pubofemoral, que vai se inserir na crista obturatória e no ramo superior da pubo. Distalmente, ele vai se fundir com a cápsula e a face profunda do feixe do ligamento ilio-femoral, e ele também vai compor essa resistência da cápsula. Além disso, a gente tem o ligamento isquiofemoral, que vai consistir num feixe triangular. As fibras são resistentes, vai nascer no isquio distal e posteriormente ao acetábulo.
e ele vai se fundir com as fibras circulares da cápsula, também funcionando como uma espécie de resistência dessa região, permitindo a articulação, né? A gente vai ter também o ligamento da cabeça do fêmur. Esse ligamento da cabeça do fêmur eu vou mostrar para vocês. É um feixe triangular, ele é meio achatado, ele vai se inserir no ápice da fóvea da cabeça do fêmur e na incisura da cavidade do acetábulo. Então, ele vai fazer essa ligação. Ele tem uma função um pouco pequena como ligamento e algumas vezes ele está ausente, ele não vai ser encontrado. Algumas variações anatômicas ele não vai ser encontrado. Além disso, a gente tem a orla acetabular, é uma orla fibrocartilagínea que vai se inserir na margem da acetábula, ali naquela face, tornando assim mais profunda essa cavidade. Ela vai proteger e vai nivelar as desigualdades da superfície para promover a articulação dessa região. Vai promover um círculo completo que circunda a cabeça do fêmur e vai auxiliar a contenção dessa no seu lugar, ou seja, ela vai manter a cabeça do fêmur naquela posição para conseguir fazer os movimentos e ela se manter naquele lugar mesmo. A gente, além disso, tem o ligamento transverso do acetábulo, é uma parte da orla acetabular, ele vai se diferir dessa porque ele não tem fibras cartilagíneas entre suas fibras, então ele não tem esse tipo de fibra, então ele vai se diferir da orla acetabular justamente por isso. Vai se consistir em fortes fibras achatadas que vão cruzar a incisura acetabular. Agora, vendo na imagem, mostrando aqui uma vista anterior das estruturas articulares do quadril, a gente vai ter aqui do trocânter maior, na espinha ilíaca anterior inferior. A gente vai ter o ligamento iliofemoral, ele está aqui. A gente tem essa bolsa iliopectínea sobre o espaço dos ligamentos, ela vai ser uma bolsa aqui, e até seu acometimento pode gerar a bucite iliopectínea. Vocês sabem da bucite que tem em outros lugares? Então, a bucite iliopectínea, ela vai acontecer nessa bolsa aqui. Além disso, a gente tem aqui o ligamento pubofemoral, tá nessa região aqui. E eu acho que os outros a gente vai conseguir ver na região posterior. Agora, numa vista posterior, a gente está continuando a ver o ligamento ilio-femoral aqui, mas a gente começa a ver o ligamento isquiofemoral, que está nessa região aqui. A gente tem aqui a zona orbicular, que eu tinha mostrado para vocês, e a protusão do saco sinovial. Por ser uma articulação do tipo sinovial, a gente vai ter essa protusão aqui. Vendo que esses ligamentos eles vão estar nessa região para conferir uma resistência à cápsula articular que vai englobar toda a articulação. Aqui a gente tem as estruturas articulares do quadril. Aqui eu estou mostrando para vocês a face semilunar do acetábulo. E aí a gente consegue ver que nessa face semilunar a gente vai ter uns ligamentos aqui nessa margem do acetábulo. A gente tem o ligamento redondo que está aqui nessa região que eu tinha falado para vocês. Ele vai sair aqui da fóvea da cabeça do fêmur e vai se inserir no acetábulo. Esse ligamento redondo, ele às vezes não tem na pessoa, ele não tem muita importância. Ele também pode ser chamado de ligamento da cabeça do fêmur, ele está seccionado aqui nessa foto. Mas enfim. Aí a gente tem o ligamento acetabular transverso nessa região aqui, ó. Lembra que eu tinha falado para vocês que o ligamento acetabular transverso ele vai se diferenciar do ligamento da margem. Agora, indo para o joelho, eu vou falar rapidamente, depois a gente vai se aprofundar nessa região. O joelho, ele é primariamente uma articulação sinovial do tipo gínglimo, ou seja, dobradiça. Ele é um complexo muito grande articular, formado por 3 tipos de articulação. A articulação tíbio-femoral, aqui, medial, aliás. A tíbio-femoral lateral, tá aqui nessa região. E a articulação fêmuro-patelar. Tá lá na face patelar do fêmur e na face articular da patela. Então, a gente vai ter essas 3 articulações compondo a articulação do joelho. E aí, eu já falei para vocês que é uma articulação que envolve muitos ligamentos e a gente vai falar um pouquinho dela depois, num vídeo separado. Agora, a gente vai entrar na musculatura do quadril. Eu botei aqui os músculos dissecados, que eu acho que vai ficar melhor de fazer a visualização. A gente tem o glúteo máximo, e ele está falando aqui em inserção medial, mas essa inserção medial aqui a gente pode chamar de origem também. E essa inserção medial, ela vai estar na linha glútea posterior do ilíaco, então a gente tem aqui, no sacro, vai até o cóccix e no ligamento sacrotuberoso. Então, é uma inserção bem grandona, e a inserção dela, de fato, vai ser no trato iliotibial da face lata e na tuberosidade glútea do fêmur, que eu tinha falado para vocês. Então, a gente está vendo aqui uma vista posterior, tá, galera?
A inervação dele vai ser do nervo glúteo inferior, e a ação dele que ele vai fazer é promover a extensão e rotação lateral do quadril. A gente tem o glúteo médio, aqui a gente está vendo ele numa vista lateral, né? A sua inserção superior, que eles falam, mas na verdade é a origem, é a face externa do ilho, entre a crista ilíaca, a linha glútea posterior e anterior, então toda essa região aqui. E a inserção dele vai ser no trocânter maior. A inervação é o nervo glúteo superior e a ação que ele vai fazer é abdução e rotação medial da coxa. A gente vai ter, isso aqui é dissecando, tá, galera? A gente vai ver um abaixo do outro. O glúteo mínimo, que a sua inserção superior vai ser na asa ilíaca, vai estar entre a linha glútea anterior e inferior, então vai estar bem aqui. Essa inserção superior é a origem. E a inserção dele vai ser no trocânter maior também, nessa região. A inervação dele vai ser pelo nervo glúteo superior também. E a ação que ele vai fazer é abdução e rotação medial da coxa. Além disso, as fibras anteriores dessa região vão conseguir realizar a flexão do quadril. Agora, a gente indo para a musculatura do quadril, a gente tem esses ossos aqui, dissecando mais ainda, a gente vai conseguir enxergar eles. A gente tem aqui o piriforme, a inserção medial dele, ou seja, porque aqui é meio difícil de falar de origem e inserção, mas tudo bem, vai ser na superfície pélvica do sacro, nessa região aqui, e na margem da incisura esquiática maior, e a inserção lateral dele vai ser no trocânter maior. Então, esse trocânter aqui é uma importante estrutura. A gente vê, assim, os ossos e vê os acidentes e não sabe mais ou menos a função deles. Então, esses trocânteres, essas regiões, assim, vão ser regiões importantes para promover a inserção de alguns músculos, para conseguir fazer os movimentos. E a inervação dele vai ser pelo nervo para o músculo piriforme. E a ação, a gente vai conseguir fazer a abdução e rotação lateral da coxa. Então, quando vocês estiverem lá na academia fazendo esses movimentos, vocês já vão lembrar dos músculos envolvidos. Aqui a gente tem uma correlação clínica, que é a síndrome do piriforme. Por quê? O piriforme é esse músculo aqui, e por trás dele, vocês estão vendo que passa o nervo ciático. Então, esse piriforme, esse músculo, quando ele está... Esse piriforme, esse músculo, quando ele tem um aumento da sua região, ou quando ele é hiperestimulado, hipertrofiado, ele pode pressionar o músculo, pressionar o nervo ciático, causando dor na região. Eu vou mostrar para vocês, mas não sei por que ele veio para o final. Só um minuto. Voltando aqui. Então, a gente vai ter o músculo piriforme. Então, quando ele está hipertrofiado, normalmente por ciclistas que movimentam muito essa região, ou então bailarinas também, que tem essa musculatura um pouquinho mais hipertrofiada, ele vai pressionar o nervo ciático, vai causar dor na região glútea, que pode se estender para a coxa. A gente vai ter também na musculatura do quadril o gêmeo superior, que é essa região aqui, esse músculo aqui. A inserção medial dele vai ser na espinha esquiática. E a inserção lateral vai ser no trocânter maior. Então, mais uma vez, o trocânter maior fazendo a inserção de alguns músculos. A inervação vai ser pelo nervo glúteo para o músculo gêmeo superior. E a ação que ele vai conseguir fazer é a rotação lateral da coxa. A gente tem aqui também o obturatório interno, que a inserção medial dele vai ser na face interna da membrana obturatória e isquio, nessa região aqui. E a inserção lateral dele vai ser no trocânter maior e na fossa trocantérica do fêmur. A inervação dele vai ser pelo nervo para o músculo obturatório interno e ele vai conseguir fazer rotação lateral da coxa. A gente tem aqui o gêmeo inferior, inserção medial dele na tuberosidade esquiática, que eu havia mostrado para vocês. Lembrando que aqui, mais uma vez, a gente está vendo uma vista posterior.
A inserção lateral dele vai ser no trocânter maior, então esses músculos dessa região do quadril vão ter inserção importante no trocânter maior, e a inervação dele vai ser pelo nervo para o músculo gêmeo inferior e quadrado femoral. Ele vai conseguir fazer rotação lateral da coxa. Aqui a gente tem o quadrado femoral, tá nessa região aqui, a inserção medial dele é na tuberosidade isquiática, e a inserção lateral é na crista intertrocantérica. Então, a gente tem aqui a crista intertrocantérica, ele não vai mais se inserir no trocânter maior, mas sim na crista intertrocantérica nessa região aqui. A inervação dele é pelo nervo para o músculo quadrado femoral e gêmeo inferior, e a ação que ele vai conseguir fazer é a rotação lateral e a adução da coxa. Agora a gente está entrando na musculatura da coxa, não mais do quadril, e a gente vai dividir em 3 regiões, anterolateral, posterolateral. Então, a gente tem aqui na região anterolateral o tensor da face lata, esse músculo aqui. Percebam que ele é bem grandão, ele consegue percorrer toda a região da coxa, né? As fibras musculares estão concentradas nessa região, mas mesmo assim ele consegue fazer um movimento amplo. A inserção proximal dele, a origem, vai estar na crista ilíaca e na espinha ilíaca anterosuperior, então nessa região aqui. A inserção distal dele vai lá no trato iliotibial, nessa região, e a inervação vai ser pelo nervo do glúteo superior. E ele vai conseguir fazer, como eu falei, por ser um músculo que vai pegar a grande região da coxa, ele consegue fazer uma grande amplitude de movimento. Então, ele faz flexão, abdução, rotação medial do quadril e rotação lateral do joelho. A gente tem também o sartório, que tá bem aqui do ladinho do tensor da face lata, né? A gente vai ter a sua inserção proximal na espinha ilíaca anterosuperior, aqui, e vai ter a inserção distal na superfície medial da tuberosidade da tíbia, na pata de ganso, né? Nessa região. A gente vai ter a inervação dele pelo nervo femoral e a ação, ele vai conseguir fazer flexão, abdução, rotação lateral da coxa, flexão e rotação medial do joelho. Então, uma grande amplitude de movimento. Agora, a gente indo para o bíceps femoral, ele vai ser, como bíceps, eu já expliquei para vocês, eu acho. Alguém já deve ter explicado, na verdade. Por ser bíceps, ele vai ter 2 cabeças, né? Bíceps, então 2 cabeças, a gente vai ter a cabeça longa e a cabeça curta. E a inserção proximal da cabeça longa vai ser aqui na tuberosidade isquiática e no ligamento sacrotuberoso, então nessa região aqui. E na cabeça curta, a gente vai ter a sua inserção proximal no lábio lateral da linha áspera, nessa região. A inserção distal vai ser na cabeça da fíbula e no côndilo lateral da tíbia. Então, nessa região aqui, eles vão se inserir. A inervação vai ser pelo nervo isquiato, com a exceção do L5 para a cabeça longa. Então, na cabeça longa, a gente não vai ter o L5 inervando. A ação que ele vai conseguir fazer em conjunto é extensão de quadril, flexão de joelho, rotação lateral de joelho. A gente vai ter aqui o semimembranáceo, que a sua inserção proximal vai ser na tuberosidade isquiática, nessa região aqui. A gente está vendo agora numa região posterior, tá? Então, a inserção proximal vai ser na tuberosidade isquiática, a inserção distal vai ser no côndilo medial da tíbia, nessa região. A inervação dele vai ser pelo nervo isquiático e a ação que ele vai conseguir promover é a extensão de quadril, flexão e rotação medial do joelho. E aí a gente mostra aqui que na região posterior a gente tem esse grupo de musculatura, que eles vão fazer um trabalho em conjunto, que são os músculos isquiotibiais, compostos por aqueles que eu já falei para vocês, semimembranáceo, bíceps femoral e o semitendíneo, vão compor os músculos isquiotibiais. Então, mostrando aqui o semitendíneo nessa região, semimembranáceo, bíceps femoral, cabeça longa, e o bíceps femoral, cabeça curta. Agora, na região posteromedial, a gente vai ter o grácio, que a inserção proximal dele vai ser na sínfise púbica, o grácio é esse aqui, ó. Então, a inserção proximal dele vai ser na sínfise púbica e no ramo inferior da pubis, e a inserção distal dele vai ser na superfície medial da tuberosidade da tíbia, na pata de ganso.
A inervação vai ser pelo nervo obturatório. E a ação que ele vai conseguir fazer é a adução de coxa, flexão e rotação medial de joelho. A gente tem aqui o pectíneo. E o pectíneo ele vai conseguir, ele vai ter a sua inserção na eminência iliopectínea, nessa região aqui. A gente está vendo essa musculatura. E ele vai se inserir proximalmente na eminência iliopectínea, no tubérculo púbico e no ramo superior do pubis. A inserção distal dele vai ser na linha pectínea do fêmur e ele vai ser inervado pelo nervo femoral. E a ação que ele vai conseguir fazer é a flexão do quadril e a adução de coxa. Agora a gente vai mostrar aqui o adutor longo. A inserção proximal dele vai ser na superfície anterior do pubis e na sínfise púbica, e a inserção distal vai ser na linha áspera, aqui nessa região posterior. E o que ele vai? Ele vai ser inervado pelo nervo obturatório, nessa região, e ele vai conseguir fazer a adução de coxa, né? Adutor longo vai fazer a adução de coxa. O adutor curto está nessa região aqui. A inserção proximal dele vai ser no ramo inferior do pubis. A inserção distal vai ser na linha áspera. Então, a gente está vendo a inserção distal dele na linha áspera, na região posterior. Ele vai ser inervado também pelo nervo obturatório e vai conseguir fazer a adução de coxa. A gente tem o adutor magno, bem grandão aqui dessa região. A inserção proximal dele vai ser na tuberosidade isquiática, no ramo do pubis, nessa região, e do isquio. Então, ele vai ter uma inserção proximal grandinha. Lembrando que inserção proximal a gente pode chamar de origem. A inserção distal vai ser na linha áspera e no tubérculo do adutório, aquele tubérculo que eu havia falado para vocês. Então, ele vai se inserir nesse tubérculo para fazer o quê? A adução de coxa. E ele vai ser inervado pelo nervo obturatório e pelo nervo isquiático. A gente tem as referências aqui. A gente pode estudar pelo Moore, pelo Sabota, pelo Netter. Eu gosto dos três. E obrigada. Foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.